A todos, boa noite. Cumprimento a cada um carinhosamente com a paz de Cristo, amém? Amém. Amém. Bem, então, pessoal, estamos aqui para mais uma oportunidade. O pastor Miguel nos convidou para trazer uma palavra nesse domingo. Talvez não ficou muito satisfeito com a nossa última pregação, de repente, minha experiência que eu corrigisse alguma coisa nesse domingo. Então a gente vai tentar de novo hoje. Vamos de novo. Mas é uma alegria muito grande estarmos aqui. Realmente, o pastor Miguel orou por algumas. Existe uma virose aí que está no ar. Eu, após sábado, fiquei sabendo que algumas pessoas foram acometidas por essa virose. Eu, inclusive, fui uma delas. Segunda-feira, cheguei em casa e estava assim num estado deplorável, nem parecia eu, estava muito ruim mesmo. Segunda para terça-feira passei muito mal, tive uma noite de rei, de segunda para terça-feira. Os irmãos conseguem entender a minha linguagem, a gente não ser tão específico assim. Então, de segunda para terça-feira, passei o dia com febre, bem corrido. Mas, a partir de quarta-feira, já comecei a ficar melhor. E fiquei sabendo que algumas pessoas aí também passaram mal. Mas só pode ser coisa do inimigo. Isso, ele já caiu em nome de Jesus. Muito bem, pessoal. Então, eu quero convidar todos vocês, gentilmente, a, por favor, abrirem as Bíblias de vocês no livro de Josué. Vamos ler a partir do capítulo 1. Ali. Josué, capítulo, no último domingo, eu falei sobre a paternidade de Deus e o que reflete o caráter do nosso Pai terreno, o que isso influencia no nosso relacionamento com Deus. Hoje eu quero falar de algo um pouco diferente. Hoje eu quero tratar aqui sobre as características de um cristão de sucesso. Vamos lá então, Josué capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Josué 1, 9. Neste momento em que eu dei uma rasteira na Jéssica, porque eu não falei para ela na passagem, mas não tem problema porque ela nem está aqui, então não dá para passar mesmo. Que beleza, vamos lá. Josué 1, versículo 1. Podemos ler já, pessoal? Chamos? Amém, muito bem. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe darei. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, se for para eu escolher um título para esta mensagem, então eu escolheria características não só de um cristão, mas características de um homem ou de uma mulher que deseja, que anseia ter sucesso na vida em todas as áreas.
deseja ter um casamento bem sucedido, deseja ser bem sucedido na sua profissão, naquilo que faz, deseja ser bem sucedido como pessoa nos seus relacionamentos interpessoais também. Então essa mensagem Deus já tinha me dado há um certo tempo, mas como Deus ele tem um trato meio diferente comigo, Ele vai me confirmando algumas coisas. E hoje eu e minha esposa até o momento eu não sabia que nós iríamos trazer essa mensagem. Ela me falou algumas coisas que estavam aqui. Na verdade, assim, Deus usa muito a vida da minha esposa para abençoar as minhas palavras. Então, se de alguma maneira a tua vida tem sido influenciada por algo que nós ministramos aqui, isso também tem um dedo feminino para variar, né? Então, na verdade, eu não copio a minha esposa. Na verdade é isso, né? As coisas que ela fala. Tudo que a gente faz, geralmente, e tudo que a gente faz com excelência tem um dentinho feminino, né? Olha só, está ali ela, inclusive, né? Estava falando de ti e falando bem dessa vez. Muito bem, muito bem. Vamos contextualizar aqui junto comigo então, tá? Nós iniciamos aqui, abrimos o livro de Josué e logo no capítulo 1 aqui tem um grande chamamento, onde Deus está chamando Josué para entrar na terra prometida, para entrar em Canaã. Moisés, que liderou o povo, tirou o povo do Egito, todo aquele processo das 10 pragas, dos 40 anos no deserto, ali peregrinando, sofrendo no deserto, mas também sendo abençoado pelas manifestações divinas que o povo presenciou ali no deserto. Depois de tudo isso, tinha uma passagem que o povo estava reclamando que não tinha água. Não tinha água, aqui não tem água. Tu nos trouxe aqui, Moisés, para a gente correr no deserto. Lá, pelo menos no Egito, a gente tinha água, tinha pepinos, né? Isso a palavra diz. Quer dizer, estava com saudade de pepino, indo para a terra prometida com saudade dessas coisas. E o povo estava reclamando. Moisés foi orar ao Senhor, esse canal está em Números capítulo 20, e pediu ali que Moisés falasse com a rocha e da rocha manasse água. Moisés ele pegou o seu cajado e feriu a rocha, e como ele fez de uma maneira, assim, eu estou contando de uma maneira bem grosseira para a gente não ficar, assim, para não ser muito longo, tá? Estou contando de uma maneira bem panorâmica mesmo. Então, como Moisés não seguiu exatamente as instruções do Senhor, o Senhor disse a ele: tu não vai entrar na terra prometida, tá? Tu não vai entrar em Canaã. Então, após a morte de Moisés, Deus levantou Josué para continuar conduzindo o povo para a terra prometida, tá? Para continuar tirando o povo ali do Egito, do deserto, e entrar numa terra boa, próspera, onde o que semeasse iria dar, uma terra muito boa, muito grande, mas também uma terra onde habitavam muitos povos que deveriam ser vencidos para a ocupação, tá? Deus não deu assim a coisa de mão beijada. Então, até antes de Moisés morrer, lá em Deuteronômio 31:7 diz que Moisés convocou Josué e lhe disse na presença do povo. Moisés pegou na mãozinha assim de Josué: vem cá, e disse essas palavras na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. Mas em cima de tudo isso que aconteceu com Josué, a Bíblia traz algumas características, a Bíblia fala sobre Josué, e aí em cima disso nós podemos entender por que Josué foi escolhido para continuar liderando o povo. Por que Josué foi levantado como líder aqui dentro dessa história? Isso não foi do nada, porque Deus não faz as coisas despropositadamente. Deus não lança coisas ao vento e nem é inconsequente às vezes como nós somos. Deus não faz para ver o que dá. Deus faz porque Ele sabe o que vai acontecer, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece a todos como ninguém conhece, e Deus nos mapeia muito mais do que a nossa própria mãe nos conhece. Por isso que lá em Isaías a sua palavra diz que Ele nos conhece desde quando nós estamos no ventre da nossa mãe. Eu só fui ver o rostinho da minha filha quando a médica ela
assim, gentilmente puxou a minha filha pelo pescoço dentro da barriga da minha esposa. Fiquei até meio chocado com aquilo. Quem assistiu, não sei se já teve o prazer de assistir um parto, né? Eu, para mim, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Se eu começava, eu ia chorar. Mas enfim, eu estava ali muito nervoso com aquela situação, mas eu pude ver o corte ali aberto e a pediatra não, a obstetra, puxando a Sara de dentro da barriga da minha esposa. Então, é algo tão mágico assim, mas eles fazem aquilo com maneira bem grosseira, assim, eles pegam pelo pescoço, arrancam fora, cortam o umbigo, aí me enrolaram no pano a criança e dizem, opa, pega aí, agora é tua, vai. Pega esse troço, pega esse saco de pão aí, né? E o pai, eu acho que nunca tinha pego um recém-nascido da minha vida, né? Eu falei, como é que pega isso? Sei lá, né? Mas enfim, isso tudo que eu falei, mas é uma bênção maravilhosa de Deus, é um momento muito, muito lindo, tá? Mas enfim, pessoal, a Bíblia nos fala aqui de algumas características de Josué e que eu quero pegar essas características, eu quero pegar aqui esses aspectos positivos de Josué e eu quero aplicar, eu quero conversar com vocês, porque essas características fizeram de Josué um homem de sucesso, fizeram de Josué um grande líder. E isso pode também, se a gente conseguir aplicar essas características, pode nos dar o sucesso em todas as áreas da nossa vida, como eu falei, no casamento, no trabalho, no reino de Deus, nos nossos relacionamentos, em tudo, para que a gente busque e que a gente consiga ser, né, um homem ou uma mulher de sucesso. Tá? O Josué foi um grande líder, e até quando a gente fala em líder, a palavra líder, liderança, ela para alguns assim, mexe um pouco com o nosso ego, né? Eu sou líder, a partir deste momento eu sou líder disso, líder da minha equipe no trabalho, eu sou líder, porque o líder ele está em evidência, o líder ele é seguido, o líder ele dirige, e isso em algum momento pode assim mexer um pouco com o nosso ego, precisa a gente também lidar com essas coisas. Mas com Josué eu acredito que tenha sido um pouco mais tranquilo, porque ele tem esses aspectos aqui. E sem mais delongas, eu quero entrar junto com vocês nesses aspectos. E o primeiro deles, que fez Josué um homem de sucesso, é a submissão. Submissão, e eu vejo lá, não precisa abrir, eu vou ler aqui, mas se quiser abrir, fica à vontade. Eu vou ler lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 11, diz o seguinte: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Veja só assim, a intimidade, a liberdade que Moisés tinha com Deus, que Deus falava com ele como se fosse um amigo, um conhecido. E aí, Moisés, como é que está a família? Tudo bem, Deus, tudo tranquilo, né? E o teu time? Mais ou menos. Pois é, Deus, aproveitando, não podia fazer alguma coisa lá, para ver se a gente sair dessa zona aí? Então, eles tinham essas conversas assim, muito abertas, porque a coisa era face a face. A intimidade era realmente muito grande que Moisés tinha com Deus. E a gente vê aqui que aonde Moisés ia, Josué ia atrás. Ele estava participando de tudo em que acontecia. Josué servia Moisés. Era um grande servo e um grande modelo de servo. E por isso, esse foi um dos motivos que fez com que ele depois assumisse a liderança. Porque quem quiser ter sucesso em qualquer coisa, quem quiser ter sucesso no trabalho, tem que aprender a ser submisso ao patrão. Porque a submissão, presta atenção no que eu vou te dizer, a submissão e a autoridade são sementes da mesma raiz. É impossível exercermos uma liderança de sucesso se antes nós não soubermos ser servos de sucesso. É impossível eu me tornar um patrão, um líder de sucesso na minha empresa, se eu não conseguir ser um bom funcionário. Isso é uma coisa lógica, porque submissão e autoridade são raízes da mesma árvore. Elas têm a mesma origem, elas florescem no mesmo lugar.
Então, o interessante aqui é que Josué foi um dos espias de Moisés. Quando Moisés foi entrar na terra prometida, ele mandou os seus espias. E Josué foi um deles, foi inclusive ele e Caleb, só que viram que a terra era boa, tinha um monte de gigante, tinha um monte de exército para destruir, mas a terra era boa, mana, leite e mel, e tinha grandes cachos de uva, maravilha. Então vamos para cima que nós vamos conseguir. A luta é grande, mas Deus é conosco. Então nós vemos que depois, quando Josué morreu, quando Moisés morreu, toda vez que Josué ia enfrentar alguma batalha, ele mandava uns espias. Quando ele foi derrotar Jericó, o que ele fez? Mandou espias para espiar a terra. Quando ele foi derrotar a cidade de Ai, ele mandou espias para espiar a terra. A gente vê a reprodução, por quê? Porque o servo, ele absorve o que há de bom do seu líder e faz igual. Mas quem não tem a submissão no seu coração, se torna uma pessoa julgadora. Para variar fez isso, para variar falou aquilo. Pois se fosse eu que estivesse na liderança, eu fazia assim. Mas acontece que Deus não te levantou, meu amiguinho e minha amiguinha. Sabe por quê? Porque talvez a submissão não está no teu coração. Então, se o teu chefe no teu trabalho é o cara mais mala que já existiu na face da terra, honra ele, seja submisso a ele, ore por ele. Às vezes não é fácil, mas é assim que a Bíblia nos ensina. Porque aonde nós formos, se nós plantarmos submissão, nós vamos colher honra. Seja submisso às tuas autoridades. Para de enxergar o defeito delas. Para de reproduzir para os outros aquilo de mal que existe nas tuas autoridades. Josué foi uma das grandes testemunhas ali desses milagres das 10 pragas do Egito. Josué estava ali. Josué estava junto nos 40 anos peregrinando no deserto e sofrendo. Um dos efeitos da submissão é a fidelidade. Uma pessoa que é fiel. E se eu te perguntar hoje, tu é fiel à autoridade que está acima de ti instituída? O brasileiro, ele tem uma grande tendência de desonrar autoridades. Porque nós nos divertimos às vezes, e eu preciso me policiar com isso, nós nos divertimos às vezes com os erros e gafes da nossa ex-presidente. Às vezes a submissão não está no nosso sangue. A gente não fala mal do nosso prefeito. A gente não fala mal, às vezes, do nosso próprio presidente, ou dos nossos pastores, ou da nossa liderança. Tem gente que se desvia até, meus irmãos. Então é interessante, por favor, não interprete mal, tá? Não acho que eu estou sendo incisivo demais, mas é que a falta de submissão acarreta prejuízos na nossa vida pessoal. E é preciso a gente entender isso. Quem é submisso? Tá? O que é submissão? Submissão não é aceitar tudo aquilo que a pessoa diz e dizer amém. Tá? Olha, eu preciso que tu vá lá e tu mate uma pessoa. Amém, estou sendo submisso. É claro que não. É claro que não. Mas submissão é entender que acima de nós há uma autoridade instituída e eu preciso honrar essa autoridade. E eu te pergunto nessa noite, realmente, do fundo do teu coração, lá do fundo do teu coração, tens honrado as tuas autoridades e sobretudo a tua autoridade espiritual? Ou lá dentro, talvez, nas nossas casas, onde estão só os nossos filhos, às vezes surgem os assuntos. Ou como disse uma vez aqui a história de novela, às vezes a gente vai para casa e faz churrasquinho de pastor, né? Assa o pastor lá, bota o pastor na brasa lá. Eita, vamos assar ele. Aonde a submissão estiver presente na nossa vida, nós vamos ter sucesso em todas as áreas, tá? Sendo cristão, não sendo cristão, porque submissão implica respeito. Segunda característica de Josué que eu vejo,
e que nós precisamos disso para termos sucesso é ser forte e corajoso. Nós devemos ser fortes e corajosos. Versículo 6 do texto diz o seguinte: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Esforça-te e tem bom ânimo. Eu não sei exatamente como era aqui a personalidade de Josué, mas eu acho que ele era medroso. Eu acho que Josué, ele era inseguro e medroso, porque a todo momento do livro aqui de Josué, em outros trechos, Deus tinha que estar reforçando para ele: seja forte, seja corajoso, eu estou contigo, seja forte, seja corajoso. Então, me parece que Josué precisava receber essas palavras de Deus, porque ele tinha medo de enfrentar esses exércitos. Tá? Então, assim, ser forte e ser corajoso implica a gente ter uma visão otimista das coisas. Porque o fracasso, geralmente, ele não começa nos outros ou ele não começa nas circunstâncias. O fracasso começa na nossa boca ou no nosso coração. Existe uma marca muito conhecida que é a McDonald's. McDonald's ele surgiu quando eles faziam esses churrascos, esses hambúrgueres, eles faziam no pátio da casa de dois irmãos. Eles faziam esses churrascos ali, a coisa começou a crescer, e a coisa começou a crescer cada vez mais, e a cada dia havia mais gente comer os hambúrgueres que eles faziam, só que eles tinham que vender a ideia para fazer a franquia. E isso está no livro que eu li, tá? Então, e aquele livro dizia que os inventores da marca, da franquia McDonald's, ofereceram essa ideia para 99 empresários. E eles ouviram 99 nãos. 99 nãos. Às vezes a vida nos dá 3 nãos e a gente já desiste. A gente já não quer mais prosseguir porque está muito difícil. Olha o mercado está todo em crise, não vai dar certo, a luta é muito grande. Imagina se os irmãos McDonald's tivessem desistido no 3º, no 4º, no 5º, no 20º, no 30º ou no 40º não. Imagina eu estou ouvindo 99 nãos para ouvir um sim. Pois foi nesse sim que hoje a marca McDonald's é uma das mais reconhecidas do mundo. Então, diante de uma situação, como é que nós nos comportamos? A palavra em 1 Coríntios 16:13 diz o seguinte: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Alguma outra tradução diz: portai-vos varonilmente, né? Se comporte como homem, de uma forma varonil. Então, diante de uma determinada situação, nós nos comportamos como meninos ou nos comportamos como homens? Né? E trazendo essa ideia como homens ou como mulheres, eu falo homem como espécie, não como gênero. Tá? E o interessante é que está lá no capítulo 7 do livro de Josué, tem uma história aqui, que é a história seguinte: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiar a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Está tranquilo, vamos lá e a gente vai derrotar aquele exército. Vai ser um pouco descascar uma bergamota. Mas é uma coisa normal, porque, né? Afinal de contas, quem não vai derrotar um exército mesmo? Né? Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36. Eles subiram com 3.000, feriram 36. E seguiram-nos desde a porta até Sebarim e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como a águia. Coitadinho do povo de Israel, que subiram com 3.000, aí 36 se feriram e eles já desistiram, voltaram tristinhos e magoadinhos desta investida militar. É claro que isso aqui é uma história que aconteceu, mas por vezes nas nossas vidas a gente se magoa porque coisas não dão certo. A gente faz birra com Deus, mas por que isso não dá certo?
certo, Senhor. Eu quero. Só falta fazer que nem aquelas crianças do mercado que se jogam no chão, se debatem assim, eu quero. Nós devemos nos portar varonilmente, ter força, ter coragem para enfrentar determinada situação. As lutas não são fáceis, as lutas que estão postas à nossa frente são lutas difíceis. Muitas vezes uma luta difícil é reconstruir um casamento. Às vezes o teu casamento, ou o casamento de alguém, esteja a ponto, esteja por um fio, e a tua grande luta seja reconstruir isso. É difícil? É difícil. Ser forte e corajoso. Talvez tenha aí uma decisão importante para tomar pela frente. Seja forte, seja corajoso. Te porta varonilmente. Eu muitas vezes, na minha vida, não me portei varonilmente. Quero contar uma delas aqui, porque eu já estou cansado de falar da minha esposa. Vou falar um pouco de mim. Muitas e muitas vezes eu me portei assim, de uma forma totalmente imatura, e que hoje eu paro para pensar e eu fico assim, poxa vida, mas por que eu fiz aquilo, sabe? Aonde eu estava com a cabeça para aquilo? Por quê? Porque ainda, claro, eu não tinha entendimento da palavra. Mas antes de eu me converter, eu era muito dado à bebida. Eu bebia bastante, e se há uma pessoa que fez bastante besteira nessa vida por causa de bebida, essa pessoa fui eu. Fiz muita besteira, paguei muito mico. Não conheço a pessoa que tenha pago mais mico do que eu. Assim, agindo como uma pessoa imatura. Por quê? Porque o jovem, Charles está rindo, o Charles sabe de algumas delas, mas isso é segredo nosso. Por que geralmente o jovem bebe? Porque ele precisa ser aceito por determinado grupo. Então, os outros amigos bebem, ele também precisa beber para ser aceito naquele grupo, Ou, que também é um dos meus casos, muito tímido, e eu não conseguia me soltar, eu precisava beber para me soltar, mas também para ser aceito. E uma dessas ocasiões, eu me lembro, que eu fui na festa do chopp, infeliz. Chopp liberado. Eita droga, Chopp liberado lá, e eu fui lá. E eu não sei se vocês conhecem, teve uma música que fez muito sucesso há cerca de uns 10, 12 anos atrás, mais ou menos isso, que era a música Maionese. Aquela música, ela grudava na nossa cabeça. Não sei se você sabe, maionese, sabe? Maionese, ele bate, fez maionese. Só a igreja agora. Calma. Eu vou tomar uma água ali, mas eu vi o irmão que queria cantar. Então, essa música, ela fez um grande sucesso, a música Maionese. E lá, onde eu estava tocando essa música. E eu não sei por que cargas d'água, eu não sei por quê, certamente porque eu estava assim, bastante embriagado naquele momento. Eu estava em cima de uma mesa, dançando maionese. E eu estava lá, maionese, ele bate, dançando a música maionese. Quando eu me dei por mim, tinha um policial militar, porque essa festa era num parque aberto, não era assim, era um lugar bastante aberto, assim. Tinha um policial militar que gentilmente estava cutucando na minha perna, assim, deixando quase um paraplégico ali, e ele disse assim para mim: escuta aqui, se tu não descer daí, eu vou te expulsar agora. Mas foi pra já. E foi nesse momento, exatamente nesse momento, que desandou a maionese. Boa, né? Boa. E aí depois eu cheguei em casa e eu fiquei pensando, por que eu fiz uma coisa dessas? Mas que coisa absurda isso, sabe? Me portando que nem um embriagado, me portando que nem um guri, me portando que nem uma pessoa imatura, pagando um livro desse na frente de todo mundo. Talvez
tua vida foi transformada, assim como a minha também está num processo de transformação, esse tipo de mico eu não pago mais. Mas às vezes eu me pego pensando, por que eu agi dessa maneira? Se eu refletisse um pouco mais sobre as coisas, talvez se eu buscasse um pouco mais a palavra de Deus, eu ia concluir que eu devo mudar em muitas e muitas áreas. Talvez tu ainda não tenha tido o grande prazer de dançar maionese em cima de uma mesa. Mas algumas atitudes revelam uma certa imaturidade. Aonde é na tua vida que tu precisa ser forte e corajoso, tomar uma posição varonil sobre as coisas? Deus está te pedindo, nesta noite, aqui, para algumas pessoas, um posicionamento sobre as coisas. Chega, né? Nós não estamos mais como meninos, recebendo alimento como meninos. É o momento da gente comer carne. É o momento da gente avançar, da gente mudar. Deixa o Espírito Santo falar contigo nesse momento, meu irmão. Amém. Terceiro aspecto aqui que fez Josué um homem de sucesso está no versículo 8 do capítulo 1, que diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. O sucesso em qualquer área da nossa vida, ele depende do conhecimento deste livro aqui, o livro da lei. Na época era o livro da lei, na nossa época aqui é a Bíblia. Tá? Sucesso em qualquer área da vida, todas as nossas respostas que nós precisamos e que nós iniciamos está aqui. Deus fala por muitas vozes. Deus tem maneiras diversas de falar. Deus fala usando alguém. Deus fala pelas circunstâncias da nossa vida. Mas a maneira em que mais Deus fala é pela Bíblia. Então, talvez, se nós quisermos saber qual é a perfeita e boa vontade de Deus para as nossas vidas, nós devemos ler cada vez mais este livro. Este livro aqui, a Bíblia, ele traz os grandes segredos da nossa vida. Lendo a Bíblia, a gente pode nos conhecer mais. Porque por meio da palavra, Deus mostra as nossas riquezas e as nossas fraquezas. Então é preciso a gente investir tempo lendo a Bíblia, mas não só lendo, pedindo para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer me falar aqui? Porque quando a palavra está na ponta da língua, Deus fala conosco com uma rapidez. Quando, para que alguém exerça a advocacia, precisa estudar uma faculdade de Direito. Para que alguém exerça psicologia, precisa estudar uma faculdade de psicologia. Para qualquer área que alguém seja bem sucedido, na maioria das vezes, é preciso estudo. Tá? E o estudo, aqui que eu trago, é o estudo da palavra de Deus. É necessário treinamento. Então, usufrua de tempos, lendo a palavra de Deus. Aqui está o grande propósito que Ele tem para a tua vida, e aqui estão as grandes respostas que talvez tu já procurou em tantas outras áreas, em tantas outras coisas, e não achou até hoje. Aqui está. Aqui nesse livro. Então, não é perda de tempo, pelo contrário, é um investimento. O conhecimento da palavra, o terceiro aspecto de um homem de sucesso. E o último aspecto que eu trago aqui, que já estamos encerrando a palavra, capítulo 7, versículo 20, tem uma história aqui que fala o seguinte: então Josué, junto com todo Israel, levou Acã,
bisneto de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia, ao valor de a cor. Disse Josué: porque você nos causou essa desgraça, hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Eita, Jeová! Calma, Deus não vai fazer isso contigo, tá? Porque Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é bom. Mas enfim, essa história diz o seguinte: quando Josué ia tentar derrotar aqui um exército, a instrução era: vão, derrotem essa cidade, mas não peguem nada dela. Não pode pegar nenhum despojo de guerra, não pode pegar os jumentos dessa cidade, não pode pegar a prata, o ouro, não pode pegar nada. É só para derrotar. A instrução de Deus é essa. Mas, entretanto, Acã, aqui, ele e a sua família participaram da guerra, foram lá e pegaram bois, pegaram jumentos, pegaram prata, ouro. Ele pegou uma capa, inclusive, que ele achou bonita. A palavra diz, né, que ele achou uma capa bonita. Eu vou levar essa capa para mim, né? E levou consigo. E começou a acontecer aqui uma desgraça entre o povo de Israel. O povo de Israel foi tentar investir contra uma outra cidade e perdeu. E então eles foram orar e descobriram que o motivo dessa derrota foi porque Acã cometeu um pecado. Ele desrespeitou a ordem de Deus e levou consigo tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que tinha naquela cidade que interessava a ele. O que isso nos ensina? Nos ensina que, para termos sucesso, nós não devemos tolerar o pecado. Não devemos tolerar o pecado. Porque o conformismo com aquilo que é errado perante os olhos de Deus nos afasta dele. Nos afasta de Deus. O mal, ele tem que ser tirado pela raiz. Então, a gente fala muito nisso, a gente bate muito forte nessa situação. Mas se o grupo do WhatsApp, aí do teu celular, te faz pecar, sai dele. Sai do grupo. Eu tenho um testemunho que eu compartilhei onde é que foi? No PG do Juninho, eu acho também no grupo de louvor, que eu fazia parte, fazia parte de um grupo de futebol, e faço parte aí hoje de um grupo de futebol, e que nesse grupo de futebol eles criaram um grupo de WhatsApp. E nesse grupo de WhatsApp rolava muitas coisas erradas, rolava pornografia, o pessoal é só homem, e é só eu de crente, e todo mundo colocava um monte de coisa ali. Né? E quando me acrescentavam no grupo, eu saía na mesma hora, me acrescentavam e eu saía. Aí uma vez estávamos todos nós reunidos assim, todos de uns 15 homens mais ou menos. Aí um deles disse assim: o Mateus não está no nosso grupo ainda, eu vou te colocar, vou te acrescentar no nosso grupo agora aqui, tá, Mateus? Aí eu disse assim: não, eu não quero. Quando eu disse eu não quero, deu aquele assim, silêncio de velório, e todo mundo falou de conversar assim, e olhou para mim assim: como assim não quer? O que houve? Aí, e assim, foi uma situação um pouco constrangedora, não vou esconder, não, eu sou cheio de fogo, falei um língua estranho, não, foi um pouco constrangedor. Eu disse assim: olha, é que assim, pela fé que eu tenho, eu não acredito que isso vá me fazer bem, não é algo que eu busco, não é algo que eu procuro. Imagina só, se as nossas filhas pegarem os nossos celulares e encontrarem isso. Imagina se as nossas esposas pegarem os celulares e ver esse tipo de coisa, sabe? Então, por isso eu não quero. Aí ficou mais uns 5 minutos de silêncio, assim, todo mundo se olhando, assim, olhando para cima, olhando, disfarçando, e eu naquele meio ali. Tá, então tá, Mateus, tudo bem. O que aconteceu? Eu cheguei em casa, eles me acrescentaram no grupo. E eu saí. E depois, na outra semana, a mesma coisa. Eles chegaram a me acrescentar umas 3, 4 vezes, e eu saí umas 3, 4 vezes. Até que chegou um dia que um deles chegou para mim e disse o seguinte: Mateus, eu desfiz o grupo anterior, tá? Eu desfiz ele.
E a gente agora criou um outro grupo que tem uma regra esse outro grupo. Esse grupo agora só pode falar sobre o futebol e os encontros, os nossos encontros, e a regra primordial, não pode ser colocado nenhum tipo de pornografia nesse grupo. Tu quer entrar? Quer. Hoje o grupo está ali no meu celular. Então, muitas vezes, situações pedem, situações demandam posicionamentos nossos. Para que a gente se posicione contra o pecado, contra aquilo que é errado. Só que a gente deixa de fazer as coisas por conveniência, porque não quer magoar os outros, porque acha que assim a gente vai ser excluído do nosso grupo, ou talvez a gente vai ser visto sobre assim, eu sou aquele crente apitolado lá, que vai domingo na igreja e fizeram uma lavagem cerebral nele. Mas eu prefiro ser taxado assim e ser aceito por Deus, meus irmãos. Amém. Graças a Deus hoje, não foi por mim isso, e eu não me glorio, não foi por mim isso, foi por Deus, mas graças a Deus hoje, pelo menos alguma diferença naquele grupo, até o momento, pelo menos a gente conseguiu fazer. Pelo menos nesse grupo não se põe mais pornografia, não se alimenta mais nisso. Então, hoje é a noite de ceia, e a noite de ceia, ela nos clama: examine-se o homem a si mesmo. Eu peço que neste momento tu te examine. Te examine a tua vida, se há aí algum resquício, alguma área do teu coração em que precisa de um posicionamento sério da tua parte, como homem, varonilmente, mas também contra o pecado. Porque assim, meu irmão, tu sabe o que é certo e o que é errado, né? Não vamos ser levianos, hipócritas na presença do Senhor. Não precisa eu te dizer o que é certo e o que é errado. Tu sabe. Mas por que a gente vem insistindo, fazendo, insistindo? Já compartilhei isso no grupo de casais, mas uma vez eu fui trabalhar, tive um trabalho para fazer lá em Fortaleza, e lá em Fortaleza, depois que eu passei uns dias trabalhando, sobrou uns 2 dias para eu passear. E Fortaleza é um lugar de praia, um lugar quente, e aonde assim, tem lugar quente, as pessoas se vestem menos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? E eu, em algum momento, me deixei levar pela minha cara. E eu cheguei no hotel, abri a Bíblia, e eu abri direto em Jó 31:1, que diz o seguinte: fiz um acordo com os meus olhos, de não olhar mais com cobiça para as moças. Deus só me deu esse recadinho, só isso. A partir de então, Deus falou comigo. Essa é a luta de praticamente todo homem. Todo homem tem essa luta. Mas é preciso a gente assumir que a gente é falho nesse sentido. Mas também é preciso a gente lutar. Sabe qual foi uma das medidas que a gente tomou? Quando a gente vai para a praia, eu e minha esposa, a gente tem algo acordado. Porque eu peço para minha esposa me dizer: olha, aqui a gente não vai ficar, vamos para um outro lado. Porque aqui tem um monte de mulheres que estão aqui e eu não quero entrar em luta comigo mesmo. Mas é preciso a gente ser transparente, meu irmão. É preciso a gente ser humilde e aceitar essas coisas. E no último veraneio, em algumas ocasiões, a minha esposa me disse: não, aqui não é bom. Aceita. Isso é cuidado dela para a minha vida. E eu aceito esse cuidado. Porque a gente deve ser humilde. Se te posicionar contra o pecado te demanda tu revelar uma fraqueza para tua esposa ou para o teu esposo, faça isso. É mais fácil confessar uma tentação do que confessar um pecado. É mais fácil confessar quando a coisa está difícil do que quando a coisa já foi feita. Então, Deus também está falando com pessoas aqui: te posiciona contra o pecado. Vai orar, vai jejuar, vai buscar de Deus as alternativas que Ele vai te ajudar a isso. Mas pecado é pecado. Não tem minhas palavras, não tem coisa
assim, talvez ou isso é mais ou menos. Não, pecado é pecado. O que é errado para a palavra de Deus é pecado. Mas nós às vezes insistimos e continuamos fazendo a mesma coisa.